Bom dia você que nos assiste pela TV Tribuna ou escuta pelo programa Voz Batista na Rádio Evangélica do Brasil. Começa agora o Proclamação. Durante toda a semana temos escutado sobre os propósitos de Deus para a sua igreja. Hoje vamos refletir sobre partilha. Para apresentar um pouco mais das ações da Convenção Batista de Pernambuco nesse sentido e enriquecer essa conversa, acompanhe o depoimento de Nadiedia Souza, secretária executiva da ABAS, a Associação Batista de Ação Social. Meu nome é Nadiedia Souza, eu sou secretária executiva da Associação Batista de Ação Social, que é uma entidade afim da Convenção Batista de Pernambuco. E o nosso trabalho é de assessoria, de consultoria em projetos e ação sociais da igreja. No caso, como nós falamos, Ministério Social, o Ministério Social das igrejas. A igreja ela tem um grande potencial, que é de transformação. E a igreja ela está inserida na comunidade e ela tem um grande potencial que ela desconhece. Então, a igreja ela precisa ter essa visão diferenciada, essa visão de ajuda ao próximo, de transformação, porque quantas e quantas igrejas têm belíssimos projetos sociais, gigantescos, assim, relevantes para a comunidade. Então a igreja ela precisa ter tem que buscar esse caminho. Então, qual a relevância do Ministério Social dentro da igreja? Faz parte da missão integral de Cristo. Cristo deixou essa missão para todos. A missão integral, o homem como um todo, cuidando do corpo, alma e espírito. Então, precisamos ter essa visão que Cristo teve sempre pela humanidade. Experiências que nós temos são várias experiências, mas o que mais me marcou foi uma ação de jovens, uma ação de jovens do Rio de Janeiro, que soube daqui do nosso Nordeste, né, do nosso estado de Pernambuco, e de Manari. E então, Manari está no índice de desenvolvimento humano mais baixo, e nisso eles se interessaram em cavar um poço ali. Então foi bem interessante, porque eles venderam marcadores de Bíblias e apuraram a quantia de mais de R$10 mil. Então, eu fiquei maravilhada como Deus faz. Então, Deus levantou esses jovens, né, e esses jovens vieram para cá, para Manari, e deram início à cavação desse poço. E hoje nós estamos junto a algumas igrejas nossas, terminando esse poço para inaugurar. Que a igreja busque mais o aperfeiçoamento na área social, que a igreja ela implante um trabalho social relevante para a sua igreja. Nós, como convenção, como ação social da Convenção Batista de Pernambuco, nós estamos dispostos a irmos até a sua igreja, de ajudar a esse esclarecimento. Se há alguma dúvida, como implantar um projeto social, o Ministério Social, nós estamos aqui. Somos essa associação da Convenção Batista de Pernambuco que está para lhe ajudar. Então, nos procure, porque nós temos como ajudar você. Para dar continuidade a essa reflexão, uma mensagem do pastor João Marcos Florentino. Acompanhem. Bom dia, meus amigos, queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos nós. Que bom poder mais um dia começar o dia com vocês e nesta semana tão especial, enquanto nós refletimos sobre a Igreja do Senhor, tendo como parâmetro a igreja lá em Jerusalém, a primeira igreja, ou como nós também chamamos, a igreja primitiva. E ali nós temos aprendido lições maravilhosas. Entre elas que ser igreja é preciso, antes de mais nada, conhecer o Senhor Jesus, ter uma experiência com Ele, é preciso amar a Sua palavra, é necessário caminhar um com o outro e, acima de tudo, estar fazendo isso em oração, em comunhão plena com o Senhor Deus e com os seus filhos, que são os membros da nossa igreja.
E hoje eu queria chamar a atenção de vocês para mais uma característica daquela igreja, registrada no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, verso 43 a 45, que diz assim: Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Esse texto mostra que aquela igreja aprendeu o que é amar ao próximo como a si mesmo e o fez não só mentalmente, né? Ou seja, não colocou essa lição apenas na cabeça deles, mas isso desceu para o coração e para as ações dele no dia a dia. Eles aprenderam isso com o Senhor Jesus, aprenderam o que significa generosidade. Generosidade é bondade, é quando você se coloca para ajudar o outro, abençoar o outro, mesmo que isso seja um sacrifício pessoal ou exija sacrifício pessoal. Mas ser generoso é amar e cuidar do outro acima de qualquer pretexto, acima de qualquer situação. E aqueles irmãos aprenderam isso com Jesus, que ensinou para nós sobre o que é amar o próximo. Ele mesmo amou a cada um de nós, se entregando por nós, mesmo sem nós o ainda conhecermos, o Senhor Jesus foi lá e se entregou por nós. E isso demonstra todo o amor que Ele tem por nós, né? E outra coisa que Jesus também ensinou sobre isso. Outra ocasião, Jesus orientou seus discípulos a abençoar uma multidão que estava ali com fome, com dificuldade. Eles perguntaram a Jesus: o que faremos? Aí Jesus disse assim: dá-lhes vós de comer. Ou seja, Jesus orienta-nos a agir em favor daqueles que estão carentes e com necessidades. A igreja aprendeu isso. Então, qual a lição que a gente tira? Que nós precisamos também ter esse coração generoso. A igreja não é apenas para se reunir durante um dia na semana, ou um domingo, ou qualquer dia, outro dia, e então, em seguida, passar o resto do tempo apenas aí enclausurada nessas quatro paredes. Não, a igreja precisa sair, ir à comunidade, perceber as carências das pessoas, tanto as espirituais, mas também as necessidades físicas, materiais, e nós precisamos agir em favor deles. Jesus ensinou isso, os discípulos aprenderam isso. Mesmo que você tenha poucos recursos, mas Deus espera que nós possamos nos sacrificar, fazer o que está dentro das nossas forças e além das nossas forças, esperando que o Senhor nos dará condições de fazer tudo isso. E essa obra é acima de tudo dele, porque a igreja é dele. E se Ele tem nos movido para isso, e se você tem olhado na sua comunidade e percebido a carência da sua comunidade, haja, porque Jesus haverá de ajudá-lo a cumprir esse seu papel e essa sua missão. E isso quero dizer, eu estou falando da igreja, mas lembre-se, igreja sou eu e você. Portanto, haja e faça a diferença na sua comunidade, em nome de Jesus. Amém. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Atos 4, 34 a 35. Que possamos voltar a essa igreja primitiva e perceber o que Deus espera de nós, que possamos nos policiar sempre nessa renúncia, que é a vontade dEle. Uma vida que não é focada em nós mesmos, mas sim no próximo, e nesse amor que Cristo nos convida a ter. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Deus abençoe a todos. A paz e o amor de Cristo.